Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos ver Sistema Métrico Decimal, aula muito importante, ok? Antes de começar, um recado, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, ok? Então vamos começar e tenha uma boa aula. Então vamos ao Sistema Métrico decimal. Vamos sublinhar aqui e vamos começar. O sistema métrico decimal, pessoal, ele é totalmente embasado em uma unidade fundamental. Vamos escrever aqui, ó, unidade fundamental. No Brasil, essa unidade fundamental é o metro. E ele é representado com a letra M minúscula. Agora, a partir do metro, nós temos outras unidades à esquerda e unidades à direita. Essas unidades à esquerda, elas são classificadas como múltiplos do metro. Enquanto que as unidades que se encontram à direita do metro, elas são classificadas como submúltiplos. Do próprio metro. Bom, então, quais são os múltiplos e quais são os submúltiplos em relação ao metro? Nós temos à esquerda, então, os múltiplos, e são 3 unidades que são múltiplos do metro. Elas são o decâmetro, representado pelo DAM, tudo minúsculo, tá, gente? A próxima unidade, próximo múltiplo do metro é o hectômetro, representado pelo H e o M, também minúsculos, e a outra é a mais utilizada em relação aos múltiplos, que é o quilômetro. Quilômetro. Um K e o M, também ambos minúsculos. Agora, os submúltiplos. Em relação ao metro, nós temos também 3 submúltiplos. O primeiro submúltiplo é o decímetro. Vamos escrever decímetro, representado pelo D e o M minúsculos. O próximo submúltiplo em relação ao metro é o centímetro, bastante utilizado, né? Representado pelo C e o M, também minúsculos. E a última unidade submúltiplo em relação à unidade de metro é o milímetro. Milímetro, mm, também minúsculos. Certo? Bom, aqui ó, é interessante falar o seguinte. O metro, a unidade de medida fundamental aqui no Brasil é o metro. Se eu escrevo assim, ó, 1 metro, em relação a esse metro, nós temos o decâmetro, que vale 10 vezes mais. Ou seja, o decâmetro ele equivale a 10 metros. O hectômetro ele equivale a 100 metros, a equivalência dele. E o quilômetro, eu acho que todo mundo já sabe, né? Que o quilômetro, a relação em relação ao metro, é de 1000 metros. Agora, à direita, os submúltiplos. Decímetro. Em relação ao metro, ele equivale a 0,1 metro. O centímetro, 0,01 metro. E o milímetro, em relação ao metro, nós temos 0,001 metro.
Pessoal, nesse momento é bom explicar uma coisa para você. É muito importante que você memorize esse quadro de unidades aí de cima, o quadro do sistema métrico decimal. Olha só, em relação ao metro, nós temos 3 múltiplos e 3 submúltiplos. Os 3 múltiplos, acompanhe comigo, são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Os submúltiplos em relação ao metro são decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Muito importante a memorização, principalmente da sequência. Ok? Vamos ver agora a leitura correta de uma distância no sistema métrico decimal. Vamos descer um pouco e falar agora em relação à leitura dos números que estão dispostos nesse quadro de unidade. Então, vamos colocar aqui, ó, leitura. Aqui a situação é a seguinte. Exemplos é a melhor maneira para você entender bem isso daqui. Vamos começar com esse daqui, ó. 13,024 metros. Como é que se lê esse 13,024 metros? Essa maneira que eu estou lendo, 13,024 metros, ela não está errada. Mas existe uma maneira, vamos dizer, um pouco mais específica em relação ao sistema métrico decimal. Isso é o que você deve saber aqui. Vamos fazer o seguinte. Para entendermos bem, vamos montar aqui embaixo o quadro de unidades. Olha só. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Então, vamos explicar isso aqui como é que funciona. Nós temos aqui, ó, 13,024 metros. Esse número está formado em duas partes. Uma parte é a parte inteira, composta de 2 algarismos, e a outra parte é a parte decimal, composta de 3 algarismos. Como é que a gente faz? Na parte inteira, vamos pegar o último algarismo da parte inteira e colocar ele exatamente na coluna referente ao metro, ou seja, a unidade que se encontra aqui. Então, o 3 vamos colocar na coluna do metro. Olha aqui, ó, 3 a gente coloca aqui. Aí, junto do 3, nós temos a vírgula. Então, você coloca a vírgula junto aqui. E vamos completar agora com os outros números. Temos o 1 à esquerda do 3. Então, nós colocamos ele aqui na coluna dos decâmetros. E a parte decimal composta de 3 algarismos, onde cada algarismo ocupará cada coluna aqui no quadro de unidades. 0,24, então seria aqui o 0, aqui seria o 2 e aqui seria o 4. Pois bem, agora vamos ver o seguinte. Como é que é a leitura desse número aqui? Da seguinte maneira. A parte inteira, composta por esses 2 algarismos, a gente lê ela e coloca a unidade que está relativa ao último algarismo. Ou seja, a gente lê a parte inteira, que é o 13, e qual a unidade relativa ao último algarismo? Metro. Então, 13 metros, ok? Vamos até escrever aqui, ó. 13 metros. Agora, como é que fica a parte decimal? Composta de 3 algarismos. Lendo, a gente não vai ler 0,24, a gente lê ela 24. O último algarismo será referente à leitura que a gente vai fazer da coluna. Então, seria 24. Qual a unidade da coluna respectiva ao último algarismo da parte decimal? Milímetros. Então, seria 24 milímetros. 13 metros e 24 milímetros. Certo? Vamos a mais um exemplo. Vamos pegar outro aqui. 8,03
Vamos colocar esse daqui em quilômetros. 8,03 quilômetros. Como é que seria a leitura em relação ao quadro de unidades? Bom, vamos apagar aqui, ó, o que a gente já fez. Poderia ter escrito embaixo, mas vamos fazer certinho aqui. Colocando o 8,03, a parte inteira é o 8 e nós colocamos o 8 na coluna dos quilômetros. O 8 na coluna dos quilômetros, a vírgula junto ao 8, e nós temos dois algarismos na parte decimal. Colocamos, então, o 0 e o 3, uma em cada coluna do sistema que a gente tem aqui, do quadro de unidades. Ou seja, o 0 e o 3 aqui. Tudo bem? Agora, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós lemos a parte inteira junto do nosso quilômetro e a parte decimal, o último algarismo, no decâmetro. Ou seja, nós temos 8 quilômetros. A gente não lê 0,3, a gente lê apenas 3, o quê? Decâmetros. Então, ficamos com 8 quilômetros e 3 decâmetros. Vamos escrever. 8 quilômetros e 3 decâmetros. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. 37,104 DAM, ou seja, 37,104 decâmetros. Vamos apagar aqui embaixo e vamos colocar um número ali. Nós teremos o seguinte, o 37 é a parte inteira e o 7 a gente coloca exatamente na coluna dos decâmetros. Então, 37 com o 7 abaixo do DAM. Então, o 7 vem aqui, acompanhado da vírgula. Então, o 13 vem aqui e o 104, um ocupando cada coluna à direita. 104. Então, dessa forma, nós temos o quê? A parte inteira é 37, o último algarismo nos decâmetros. Então, nós temos 37 decâmetros. Parte decimal, 104, último algarismo em relação aos centímetros. 104 centímetros. Então, 37 decâmetros e 104 centímetros. Vamos escrever. 37 decâmetros e 104 centímetros. Vamos a mais um exemplo, o último. Assim, ó, 0,005 e vamos colocar a unidade metro. Pois bem, vamos apagar aqui o quadro fundamental, o número anterior, e vamos colocar agora o número aqui assim. Nós temos o quê? O 0 é a parte inteira, colocamos ele aonde? Lá na coluna do metro. 0, na coluna do metro. E temos o 005. 005. Agora, repare isso daqui, ó. Nós temos 0 metros, tá? E aqui nós temos lendo, não é 005, é apenas 5 milímetros. Só que a gente não vai escrever ou ler 0 metros e 5 milímetros. O 0 a gente esquece e deixamos apenas com 5 milímetros. Então, esse número aqui, lendo ele rapidinho, significa 5 milímetros. Entenderam, pessoal? Pessoal, essa é a maneira correta de fazer a leitura de um número no sistema métrico decimal. Mas o principal da aula vem agora. A gente vai aprender como é que a gente faz a transformação de unidades de números que se encontram no sistema métrico decimal. Acompanhe. Vamos descer um pouquinho até aqui, tá bom? Vamos lá escrever o seguinte.
Importante agora, hein? Transformação de unidades. Para começarmos aqui, gente, vamos escrever, então, o quadro de unidades característico do sistema métrico decimal. Nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Até aí nenhuma novidade. O que acontece é o seguinte, na transformação de unidades, quando a gente quer transformar um número, por exemplo, que está na unidade quilômetro, e reescrevê-lo com a unidade hectômetro, o que a gente tem que fazer é o seguinte, transformando então de quilômetro para hectômetro, o que a gente fará aqui ó, é uma multiplicação por 10. Tudo bem? Agora, se a gente quer transformar de quilômetro para decâmetro, já são 2 saltos para a direita, concorda comigo? Então, nós vamos ter mais um salto aqui, ou seja, uma nova multiplicação por 10. Resumindo, de quilômetro para decâmetro, você faz uma multiplicação por 10 e mais uma multiplicação por 10. Ou seja, uma multiplicação por 100. Agora, é sempre a mesma ideia. Passando de um número, de uma unidade que se encontra mais à esquerda para uma unidade que se encontra mais à direita, a cada salto haverá uma multiplicação por 10. Tudo bem? Agora, para fazermos o processo contrário, ou seja, passarmos um número que esteja na unidade milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, decímetro para metro e assim por diante, a gente faz o contrário. Antes a gente multiplicava por 10, agora a gente vai dividir por 10 a cada salto. Ok? Copia aí e vamos continuar. Vamos botar aqui, ó, exemplo. Vamos botar 16,584. Vamos supor que ele esteja em hectômetro e a gente deseja fazer essa transformação, ou seja, passá-lo de hectômetro para metro. De hectômetro para metro. E a gente se pergunta, como a gente irá fazer isso daí? Bom, vamos pensar aqui no quadro de unidades. Olha aqui em cima. O hectômetro, para passarmos para o metro, são 2 saltos para a direita. A cada salto, há uma multiplicação por 10. Então, hectômetro para metro acaba sendo vezes 10, vezes 10. Ou seja, vezes 100. Então, nós temos aqui 16,584. A gente faz uma multiplicação por 100. Isso aqui dá quanto? Vezes 100, esse número, efetivamente acontece o quê? A vírgula pula 2 casas para a direita, porque o 100 tem 2 algarismos iguais a 0. Então, pulando 2 casas para a direita, a vírgula ocupará essa posição entre o 8 e o 4. Então, nós teremos como resultado 16,584 e a vírgula aqui assim. Esse resultado, então, agora está em metro e nós temos, então, 1.658,4 metros. Certinho? Vamos a mais um exemplo. 176,9. Vamos colocar aqui em centímetros. E vamos supor que a gente queira transformar essa unidade que está em centímetro, transformá-la em decâmetros. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, então a dúvida está aqui, né? A gente quer transformar uma unidade que está em centímetro para uma unidade que está em decâmetros. Note que são 1, 2, 3 saltos para a esquerda, ou seja, a cada salto a gente faz uma divisão por 10,
Então, consequentemente, a pegar esse número 176,9 e dividir por 10 por 10 por 10, ou seja, faça uma divisão por 1000, ou seja, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, divide por 3 zeros, então, divide por 1000. E esse resultado dá quanto? Isso aqui é igual. Então, a vírgula, divisão por 1000, efetivamente faz um movimento contrário em relação à multiplicação. O que acontece? A vírgula, então, passa, nesse caso, 3 casas para a esquerda, ficando aqui na frente do 1. Ou seja, ficará 0,1769, o quê? Decâmetros. Tranquilo, né, pessoal? Fizemos apenas transformações utilizando unidades de comprimento. Mas também podemos utilizar transformações em áreas e volumes, utilizando o mesmo quadro, só fazendo algumas alterações que eu vou mostrar para vocês. Acompanhe. Vamos utilizar agora o sistema métrico decimal, ele voltado para o cálculo e a transformação de unidades de áreas. Então, vamos escrever aqui, ó, áreas. Tudo bem? Olha só como a gente vai fazer. Vamos primeiro colocar aqui o nosso quadro de unidades. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tudo bem? O cálculo de áreas, gente, as unidades estão sempre ao quadrado, porque se refere a duas dimensões. Se refere comprimento e largura. Ou seja, as unidades de áreas sempre estão elevadas ao quadrado. Isso é sempre, ok? Então, nós temos aqui, daqui, aqui, aqui. Muito bem. Sistema métrico decimal, então, formado aqui, ó, por unidades ao quadrado, referindo-se às áreas. A situação agora é a seguinte. Se nós quisermos transformar uma unidade que está em quilômetro quadrado para uma unidade que está em hectômetro quadrado, note que existe um salto para a direita. Quando era comprimento, a gente multiplicava por 10. Agora, como as unidades estão elevadas ao quadrado, será 10 vezes 10, ou seja, a multiplicação será por 100. Se a gente quiser transformar de quilômetro quadrado para decâmetro quadrado, haverá 2 saltos para a direita, ou seja, haverá 2 vezes a multiplicação por 100. Faremos, então, vezes 100 vezes 100, final das contas será vezes 10.000. E assim funciona para todos os saltos em relação a unidades que estão mais à esquerda para unidades que estão mais à direita. A cada salto ocorre, então, uma multiplicação por 100. Isso na transformação de áreas. Tudo bem? Vamos fazer agora a ideia contrária, o movimento contrário. Irmos de milímetro quadrado para centímetro quadrado, existe, nesse caso, uma divisão por 100. De milímetro quadrado para decímetro quadrado, existem 2 movimentos, 2 saltos. 2 saltos para a esquerda, cada salto, então, é dividido por 100. Final das contas, fica dividido por 10.000. E assim vai indo para todos os outros, ó. Mais um salto aqui, um salto aqui, mais um e mais um. A cada salto, então, divisão por 100. Dividido por 100. E aqui, por último, também dividido por 100. Agora, o mais importante, né? Exemplos. Vamos acompanhar aqui. Primeira situação. Um número assim, ó, 3,74 quilômetros quadrados. A gente quer transformar ele de quilômetros quadrados, transformá-lo para metros quadrados. Como é que a gente faz essa transformação? Pois bem, repara aqui no quadro de unidades. Quilômetro quadrado para metro quadrado são 1, 2, 3 saltos, ou seja, é vezes 100, vezes 100,
vezes 100. Nós temos, então, 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros, ficarão 6 zeros. Como assim, Ferreto? Olha só. 3,74, vamos multiplicar por, como a gente contou, 6 zeros. 2, 4, 6. Ou seja, acaba sendo uma multiplicação por 1 milhão. Isso aqui é igual a quanto? Multiplicação por 1 milhão, a vírgula passará 6 casas para a direita. Então, nós temos aqui, ó, 3, cuidado, ó, 3, a vírgula estava aqui, vamos colocar aqui, ó, 740. Se a vírgula colocasse aqui, teria pulado 1, 2, 3 casas. Temos que pular mais 3 casas, ou seja, colocaremos mais 3 zeros. 1, 2, 3, isso aqui em metros quadrados. Certinho? Vamos a outro. 79.450 centímetros quadrados. Queremos transformar esse número aqui agora na unidade, vamos colocar aqui, ó, em metros quadrados. Então, de centímetros quadrados para metros quadrados, a nossa dúvida é essa daqui. Como é que fica o novo número? Então, vamos colocar a seguinte, ó. Vamos localizar aqui no quadro de unidades. Nós temos o número em centímetros quadrados, queremos passá-lo para metros quadrados. Reparem, são 2 saltos para a esquerda. A cada salto para a esquerda, haverá o quê? Uma divisão por 100. Então, divide por 100, divide por 100. Olha só, 2 zeros, são 4 zeros. Ou seja, pegaremos o número 79.450 e vamos dividir isso daqui por 4 zeros. O que eu quero dizer com 4 zeros? Uma divisão por 10.000. Isso aqui fica igual a quanto, então? Divisão por 10.000, a vírgula faz um movimento contrário. Como ela está aqui, divisão por 10.000, 4 zeros, a vírgula pula, então, 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ou seja, fica 7,945 o quê? Metros quadrados. Vamos tratar agora em relação aos volumes. Transformação de unidades em relação aos volumes. Ao final, a gente vai fazer umas relações importantes em relação ao litro, ok? Já vamos chegar lá. Olha só. Vamos colocar aqui o nosso sistema, nosso quadro de unidades. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e finalizamos com o milímetro. Unidades de volume segue a mesma regra em relação à área. Na área, as unidades estão ao quadrado. No volume, as unidades estão colocadas ao cubo. As unidades do sistema métrico decimal. Então, todas elas estão colocadas ao cubo. E a situação é análoga, gente. Vamos pensar no seguinte. A gente queira, por exemplo, transformar um número que esteja em quilômetros cúbicos, passá-lo agora para hectômetros cúbicos. Essa transformação, quando era comprimento, era multiplicação por 10. Quando era transformação de áreas, era multiplicação por 100. Agora, a transformação em volumes, a multiplicação é por 1000. Então, vezes 1000 a cada salto. Então, de quilômetros cúbicos para decâmetros cúbicos, é mais uma vez a multiplicação por 1000. Ou seja, ficaria vezes 1000, efetivamente é vezes 1 milhão. A vírgula desloca-se, então, 6 casas para a direita. E assim vai, gente, transformando sempre de um número que esteja com uma unidade mais à esquerda para uma unidade mais à direita, é sempre a multiplicação por 1000. Isso em relação ao volume, né? Como a gente já viu. Então, aqui é vezes 1000 e aqui também é vezes 1000. Agora, o movimento contrário. Claro que você sabe, né, gente? Passando, então, de um movimento contrário de milímetro cúbico para centímetro cúbico, dá um salto para a esquerda.
efetivamente, então, é uma divisão por 1000. Se nós queremos agora transformar um número que esteja em milímetros cúbicos para decímetros cúbicos, serão 2 saltos para a esquerda, ou seja, divide por 1000 e divide por 1000. E assim vai, gente. Sempre transformando um número que está mais à direita para uma unidade que esteja mais à esquerda, a cada salto, então, em relação ao volume, há uma divisão por 1000. Tudo bem? Efetivamente, então, a vírgula desloca-se para a esquerda. Vamos fazer um exemplo? Então, está aqui, ó. Exemplo, vamos começar por esse daqui, ó. 3,5 metros cúbicos. Vamos supor que a gente queira transformar esse número, que está a unidade em metros cúbicos, para um número que esteja nas unidades centímetros cúbicos. Então, como é que a gente vai fazer essa transformação? Muito bem, vamos localizar aqui, ó. Metros cúbicos para centímetros cúbicos, nós damos, então, 2 saltos para a direita, ou seja, multiplicamos por 1000, multiplicamos por 1000. Nós temos 3 zeros, com mais 3 zeros, são 6 zeros. Então, nós temos aqui 3,5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Isso aqui, efetivamente, é o quê? Transportar a vírgula 6 casas para a direita. Cuidado, olha só. Nós temos o 3,5. Então, vamos botar aqui, ó, 35. A vírgula estava aqui, né? Vamos de 3 em 3. Então, vamos colocar 2 zeros. Se a vírgula parasse aqui, nós teríamos vezes 1000. Como é vezes 1 milhão, ou seja, 6 zeros, vamos acrescentar mais 3 aqui. Vamos contar, ó. A vírgula estava aqui no 3, tem que contar 6 saltinhos para a direita. 3 com mais 3 dá 6. Então, esse número aqui seria em centímetros cúbicos. Muito bem. Olha só agora, 574,3 milímetros cúbicos. Queremos transformá-lo. Isso aqui agora vamos transformá-lo para centímetros cúbicos. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer essa transformação? Vamos lá, vamos ao nosso quadro de unidades. Nós estamos nos milímetros cúbicos e queremos transportá-lo para centímetros cúbicos. Notem que é apenas um salto para a esquerda, ou seja, efetivamente é uma divisão por 1000. Vamos lá? Colocando aqui, ó, 574,3, fazendo aqui a divisão por 1000. Isso aqui ficará quanto? Divisão por 1000, a vírgula passa, então, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Fica bem na frente do 5, ou seja, 0,5743, o quê? Centímetros cúbicos. Ok, gente? Pessoal, acabamos de ver no sistema métrico decimal as unidades de volume. Agora, é normal aparecer volume sendo expresso pela unidade fundamental litro. Então, nesse momento, é importante que a gente faça algumas relações importantes. Acompanhe. Vamos falar, então, a respeito dessas relações importantes. Vamos escrever assim, ó. Relações importantes. Bom, quais são as relações muito importantes? Olha só, vamos colocar aqui, ó, 3 flechinhas com 2 sentidos que vão fazer exatamente essa comparação, esse relacionamento de unidades importantes. Olhem só, a primeira, 1 centímetro cúbico, isso aqui é a mesma coisa que 1 mililitro, ou seja, 1 ml. A outra,
1 decímetro cúbico, anote isso aqui que é muito importante, tá? 1 decímetro cúbico, isso aqui é equivalência em relação à unidade litro, é de 1 litro. Agora, 1 metro cúbico, a última aqui, ó, 1 metro cúbico, a relação importante aqui, 1 metro cúbico em relação ao litro equivale a 1000 litros. Ok, gente? Pessoal, muito importantes essas relações, ok? Para fazermos agora um fechamento legal na aula, vamos fazer algumas questões de vestibular para você ver como esse assunto está sendo bem cobrado. Acompanhe. Então, vamos a uma questão de vestibular que trata do sistema métrico decimal. Vamos lá. Devido a uma manifestação de protesto de moradores numa via rápida de 2 pistas, cuidado aqui, ó, de 2 pistas, tá? No mesmo sentido, de uma cidade, formou-se um congestionamento de 2 quilômetros, 3 hectômetros e 4 decâmetros de extensão. Então, a questão já fica clara que se trata de uma questão de sistema métrico decimal. Vamos continuar. Considerando-se que cada carro ocupa, em média, 5 metros, já incluído espaço até o carro da frente, podemos concluir que o número aproximado de automóveis envolvidos nesse congestionamento foi de quanto? Então, vamos lá. Nós temos o tamanho do congestionamento, que é de 2 quilômetros, 3 hectômetros e 4 decâmetros. Vamos colocar aqui o nosso quadro de unidades. Olha só, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tudo bem. Nós temos o seguinte, que esse congestionamento tem 2 quilômetros, 3 hectômetros e 4 decâmetros. Como é que se lê isso aqui mesmo? 2 quilômetros e 34 decâmetros. Tudo bem? Note o seguinte, cada carro ocupa 5 metros. Então, é muito interessante, muito conveniente nós transformarmos esse número em metros. Ele está em quilômetro e devemos passá-lo para metros, ou seja, fazer essa transposição aqui. Mas é o seguinte, nós sabemos que de quilômetro para hectômetro, multiplicamos por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplicamos por 10. E de decâmetro para metro, multiplicamos por 10 também. Então, acaba acontecendo o quê? O número 2,34, que está em quilômetros, se multiplicarmos por 10 vezes 10 vezes 10, é a mesma coisa que multiplicá-lo por 1.000. Teremos, então, essa distância, 2.340. A vírgula, então, pulando 3 casas para a direita, 2.340 o quê daí? Metros. Esse é o tamanho do congestionamento. Nós sabemos o seguinte, que cada carro ocupa, em média, 5 metros. Então, se nós pegarmos 2.340 e dividir por 5, nós teremos o número de carros. Olha só, 5 vezes 4, 20. Aqui a diferença, 3. Desce o 4. 5 vezes 6, 30. A diferença, 4. Desce o 0. 5 vezes 8, 40. A diferença deu 0, ou seja, nós temos 468 carros. Só que é o seguinte, tem alternativa, letra C. Só que não é a correta, gente, porque diz lá em cima na primeira linha, olha lá, ó, 2 pistas em mesmo sentido. Ou seja, nós temos 2 fileiras de carro. Então, nós devemos fazer o quê? Multiplicar esse valor por 2. Isso vai resultar 2 vezes 468. Isso dá exatamente 936 carros. Alternativa correta, letra E. Próxima questão também de vestibular diz o seguinte. A África do Sul, país sede da Copa do Mundo de 2010, possui 1.219.000
2.912 quilômetros quadrados de extensão territorial. Essa área em metros quadrados é de quanto? Então, nós devemos transformar uma medida que está em quilômetros quadrados para uma medida em metros quadrados. Ok? Olha só, vamos pegar aqui o nosso quadro de unidades. De quilômetro para metro, nós temos hectômetro, decâmetro e metro. Aqui nós temos as unidades ao quadrado. Tudo bem? Transformarmos quilômetro quadrado para metro quadrado, nós temos que dar esses 3 saltos para a direita. Como envolve área, a multiplicação é por 100 em cada salto. É vezes 100 cada salto. Então, o que acontece efetivamente? Transformar quilômetro quadrado para metro quadrado, efetivamente acontece uma multiplicação por 100 vezes 100 vezes 100, 2, 4, 6 zeros, ou seja, potência 10 na sexta. Então, o que acontece? Esse número aqui, ó, basta multiplicar por 10 na sexta e nós teremos a resposta. E nós encontramos esse resultado no item D de Dinamarca. A extensão territorial multiplicado por 10 na sexta. Vamos à última questão. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz assim: considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é... Aqui tem as alternativas. Primeiro, nós temos uma medida em litros. Vamos lembrar aqui, ó, 5,5 litros. Isso aqui é a mesma coisa que 5,5 decímetros cúbicos. Tudo bem? Olha só o que acontece aqui. Nós estamos vendo o tratamento, todo ele vinculado a milímetros cúbicos. Então, vamos fazer o seguinte, transformar decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Como vamos fazer isso? Colocando o quadro de unidades. Nós temos aqui, ó, decímetro cúbico, o próximo, centímetro cúbico e, por último, o que a gente quer, né? Milímetro cúbico. O que acontece aqui efetivamente? Daqui para cá, existe uma multiplicação por 1000, porque está elevado ao cubo. E daqui para cá, uma multiplicação por 1000 também pelo mesmo motivo. Ou seja, efetivamente, para passarmos de decímetro cúbico para milímetro cúbico, acontece o quê? Uma multiplicação, 1000 vezes 1000, 3 zeros mais 3 zeros, 6 zeros, ou seja, 10 elevado ao expoente 6. Então, pegando esse valor e multiplicando ele por 10 elevado a 6, nós vamos ter o volume de sangue nessa pessoa, ou seja, 5,5 vezes 10 elevado a 6 em milímetros cúbicos. Esse é o volume de sangue em milímetros cúbicos nessa pessoa. Aí diz o seguinte, e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Olha só, em 1 milímetro cúbico, nós temos 5 milhões de glóbulos vermelhos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, 5 milhões é 5 vezes 10 na 6. 5 milhões de glóbulos vermelhos ele tem. Isso por milímetro cúbico. Multiplicado pela quantidade de milímetros cúbicos, que é 5,5 vezes o 10 na 6, vai dar a quantidade de glóbulos vermelhos que essa pessoa possui. Ou seja, 5 vezes 5,5, 27,5. 10 na 6 vezes 10 na 6, conserva a base, que é o 10, soma os expoentes, vai ficar 12. Alternativa, sim, não há. O que nós temos que fazer? Procurar algo que faça enquadrar. Essa letra E é exatamente a resposta, porque olha só, se nós passarmos essa vírgula
uma casa para a esquerda, irá acontecer o quê? Aumentará em uma unidade o expoente. Ou seja, nós teremos, então, 2,75 vezes 10 na 13 glóbulos vermelhos. Alternativa correta, letra E de Equador. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Espero que essa aula que envolveu o sistema métrico decimal tenha te ajudado bastante. Se você gostou, clica ali em gostei, faça comentários também. Um abraço e até a próxima aula.